Justiça Federal. 111 da Constituição Federal, Justiça do Trabalho. 118 da Constituição Federal, Justiça Eleitoral. 122 da Constituição Federal, Justiça Militar. Então, nós temos aí essas justiças, que são justiças especializadas, né? E temos aí a justiça estadual, que é a justiça residual, né? A residual, tudo que não cabe nas outras, cabe na justiça estadual, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal. Artigo 125 da Constituição Federal. E temos no artigo 98, inciso 1º, a autocomposição, que são os juizados especiais da lei 9.099, lei, quando é estadual, lei 10.259, quando é federal, juizado especial federal. Temos o juizado especial da Fazenda Pública, chamado microempresa, né? Na lei 12.153, esse tipo de justiça, o juizado especial, é uma justiça diferente, porque ela busca a conciliação, ela busca a mediação, né? Diferentemente da justiça, das outras justiças, tanto as especiais lá, quanto a justiça estadual, residual, do artigo 125 da Constituição Federal, onde se busca exatamente a decisão. O Estado tem que decidir, né? Lá na justiça, nos juizados especiais, não se busca exatamente que não ocorra a decisão por parte do Estado, porque a decisão é a jurisdição. Jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito a quem tem direito. É definido aí, regulado pela competência, né? Definido pela competência. Então, o que define a decisão é a competência. Então, a competência é o limite dentro das justiças. A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, né? Nós temos aí as justiças especiais, né? E temos o juizado especial. O juizado especial, tanto civil como criminal, eles atuam dentro daqueles limites, né? Por exemplo, a justiça criminal, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099, artigo 61 da Lei 9.099, só trata de crimes de menor potencial ofensivo, só trata de crimes de menor potencial ofensivo. E o que é um crime de menor potencial ofensivo? Um crime de menor potencial ofensivo é aquele crime cuja pena cominada, o que é uma pena cominada? Nós temos dois tipos de pena. Então, lá no artigo 32 do Código Penal, nós temos as penas, né? A pena privativa de liberdade, quando a pessoa é enclausurada numa cela de 6 metros quadrados, né? Nos termos do artigo 88 da Lei 7.210 de 84, né? E temos aí, então, a prisão privativa da liberdade, onde ele fica preso, só tem direito à hora de sol e tal, né? Então, nós temos isso previsto lá no artigo 32, e aquelas progressões de regime também, que estão previstas no artigo 33 do Código Penal e no artigo 112 da lei, aliás, 126, da lei 7.210 de 1984, né? Então, deem uma olhada na lei 7.210 de 84 e verão lá que existe um sistema de progressão do regime fechado para o regime semiaberto e para o regime aberto, né? Onde eu não consigo entender por que o regime semiaberto aqui no Acre o recluso, né? Ele é liberado, né? Agora pegaram aquela mania de usar a tornozeleira, dizem que está previsto no artigo 319, inciso 5, logicamente que está, né? Isso por força da lei 12.403, usam a tornozeleira, que foi aí criada pela lei 12.258, criou a famosa tornozeleira, que o povo lá chama de pulseira, não é verdade? Então, vejo que qualquer coisa agora estão, né? Inclusive, por exemplo, o artigo 117 da Lei 7.210, que é a lei que é o artigo que trata da prisão domiciliar, né? A prisão domiciliar também é uma medida que o juiz pode tomar quando a pessoa tem mais de 70 anos, tem filhos menores de 12 anos, tem doença incurável e tal, que é a doença que pode ser transmitida para outra pessoa, né? Então, nós temos aí no artigo 117
da Lei 7.210, como que pode acontecer aí essa transferência para o regime de prisão domiciliar, né? E aí colocam junto, né, a tornozeleira da Lei 12.258, que o pessoal chama de pulseira, né? Então usam aí o artigo 319, que são as penas diferentes da prisão, né? Aquelas formas de pena que não têm, são privativas de liberdade, mas não são diferentes da prisão. Então usa-se a prisão domiciliária aí em alguns casos, né? Então veja que o juiz pode decretar aí na sentença e tem decretado. Agora o sistema semiaberto, previsto também lá no artigo 33, diz o seguinte: o cumprimento, ele continua preso, continua sob a tutela do Estado, né? Apenas ele sai da cela de 6 metros quadrados e vai para trabalhar no estabelecimento industrial, no estabelecimento, qualquer estabelecimento que esteja à disposição, agrícola, por exemplo, né? Deveria ser assim. Não fala lá que tem que sair para a rua, né? Que tem que sair para a rua e trabalhar, obrigação de trabalhar. Isso está no artigo 39 da Lei 7.210, é o que está no regime aberto, né? Ou está estudando, ele pode estudar também, a cada 12 horas de estudo, né? Inclusive, se tiver um excesso disso, mais de 4 horas já conta também como 12 horas, isso é entendimento jusrealista do STJ, né? Então, nós temos aí que a cada 12 horas diminui um dia na pena, assim como a cada 3 dias trabalhado também diminui um dia na pena, né? Então, nós temos esse regime aberto, o sistema aberto, né? A progressão para o regime aberto se dá em função disso. Ele tem obrigação de trabalhar, ele não pode ficar aqui fora sem trabalhar, né? Então, trabalhar é uma das condições para o cumprimento do regime aberto. Então, nós temos regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, né? Então, essas são as penas. As penas, então, veja que nós temos aí essa questão das penas, e elas devem ser observadas nesse sentido, né? A pena, ela tem que ser observada sempre no sentido de reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa que cometeu aí, que ultrapassou o limite do Estado de Direito, né? E o Estado, então, tem o papel constitucional de trazer essa pessoa para baixo dessa linha, a linha que traz o Estado de Direito, prevista lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, certo? Então, veja que nós temos aí esse sistema que envolve aí, todos envolve vários despachos, né? Várias petições, várias decisões interlocutórias, né? Como prevê o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, né? A Lei 13.105 de 2015, que é exatamente o Código de Processo Civil, e também prevê o Código de Processo Penal, que o juiz ele está lá para fazer 3 coisas, né? Ou despachar, ou sentenciar, ou decidir quando for uma decisão incidental, uma decisão de um agravo, né? O agravo lá do artigo 1015 da Lei 13.105. Então, veja que o agravo, ele tem aí a função de decidir alguma coisa, mas dentro de um processo que não acaba, o processo continua. Então, toda vez que tem-se uma dúvida, né, suspende-se o processo principal, abre-se um processo incidental, né, e esse processo incidental, ele vai gerar uma decisão, e essa decisão é uma decisão interlocutória. Pode ser o mesmo juízo do processo principal, ou pode ser um juízo criminal, por exemplo, numa causa civil, né? Então, nós temos aí um exemplo, por exemplo, ficou bom, né? Nós temos lá no artigo 233 do Código Penal o crime de bigamia, né? Então, o que vai acontecer? Está sendo julgado lá no devido processo legal pelo crime de bigamia, né? Aliás, 235, né? 235, 233 é o ato obsceno é outra coisa. Vamos ver aqui a bigamia. A bigamia 235 tem que suspender o processo criminal e aí vai mandar para um juiz civil resolver aquele caso, se ele é ou não é casado a outra vez, né? Porque o bigamia, casar 2 vezes, é crime no Brasil, né? Aqui nós só temos um casamento. Lá no artigo 1511 da Lei 10.406,
artigo 1511 da Lei 10.406, né? Então, vejo que nós temos aí o crime de bigamia do 235, enquanto não chegar a decisão lá, dizendo realmente que ele já é casado uma vez e está casando a segunda, né? Aí, do juízo cível para o criminal, o processo fica suspenso. Esse processo principal fica suspenso, e aí no processo incidental, o outro processo que é aberto em paralelo, ele vai haver uma decisão, e essa decisão será uma decisão interlocutória, né, dizendo se ele é ou se ele não é casado, e aí essa decisão vai voltar para o processo principal, e se for o caso, vai continuar o processo principal. Essa decisão interlocutória que está sujeita a agravo, né, porque a apelação ela só pode acontecer, fora algumas exceções, normalmente ela pode acontecer quando a sentença, né, a sentença do artigo 489 da Lei 13.105 ou do artigo 381 do Código de Processo Penal, aí sim será o caso da apelação, né, da apelação lá do 589 do CPP e do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, que é o CPC, né? Essas decisões paralelas, né, elas serão decididas, serão chamadas de decisões interlocutórias, e elas estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição também, e esse duplo grau de jurisdição serão os agravos, né, os agravos que irão para os tribunais decidirem, a segunda instância que vai decidir a questão dos agravos, né, então o agravo fica lá esperando, né, quando chegar a apelação, aí vai decidir a questão do agravo. Então, veja que nós temos aí essa a primeira, segunda e terceira instância. Isso tudo hoje que eu estou falando, ela é feito pelo processo eletrônico, né, regulados pela Lei 11.419 e pela Resolução 185 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que está lá no artigo 103B da Constituição Federal. 103B da Constituição Federal, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que editou a resolução, né, porque estava previsto já na própria Lei 11.419, lá no artigo 15, né, que o Poder Judiciário teria que resolver, né, regulamentar a Lei 11.419, né, e aí a regulamentação veio mais tarde pela Resolução 185 do CNJ. Então, nós vimos aí a informatização com os dois pré-requisitos essenciais, que é a assinatura, que tem que ser digital, né, assinatura digital, e esse cadastro, né, que deve ser feito no Tribunal de Justiça. Esse cadastro deve ser feito no Tribunal de Justiça, em todas as justiças que eu falei, né, na justiça, se bem que o PJE, a regulamentação do PJE, nos termos da resolução 185 do CNJ, nós temos aí acesso aí ao direito à justiça eleitoral, à justiça militar, à justiça trabalhista, à justiça federal, à justiça residual, que é estadual, do artigo 125 da Constituição Federal, né, e aos juizados especiais. Então, nós temos, sim, acesso aos juizados especiais. Então, o acesso aos juizados especiais também pode acontecer com o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, regulado pela Lei 11.419, né, e a Resolução 185 do CNJ. Então, veja que também é questão importante, que também há acesso, a forma de acesso aos sistemas previsto no artigo 6º da Resolução 185 do CNJ, artigo 6º da Resolução 185 do CNJ, nós temos aí acesso também aos juizados especiais, seja o juizado especial civil, lá do artigo 61 da Lei 9.099, ou do juizado especial, aliás, o juizado especial civil é do artigo 3º da Lei 9.099, cuja competência é até 20 salários mínimos sem advogado e com 40 salários mínimos com advogado, né? E o artigo 61 da Lei 9.099 nos traz aí o juizado especial criminal nos crimes de menor potencial ofensivo, os crimes de menor potencial ofensivo. Então, para ser no juízo, qual é a diferença? No juizado normal, no juízo normal, o juízo criminal normal da justiça residual ou justiça federal, dos artigos 109 e também do 125 da Constituição Federal, eles são indisponíveis.
Então, o crime é indisponível, né? Não há negociação no crime, não há como negociar no crime. Então, não cabe juizado especial criminal? Como assim? Não, porque nos crimes